alunos, que eu sei que tem homens aqui, homens de Deus, que também fazem parte do ministério com crianças aqui. Que bom ter vocês aqui para a nossa jornada, para esse dia tão esperado. Eu estava realmente ansiosa por esse dia. E quantos mais estavam aí ansiosos? Estavam também desejosos por esse dia? Meu desejo é que esses dias sejam dias transformadores. Dias onde sua vida vai ser impactada, seu ministério vai ser ativado. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. E me falem aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Fala aí todo mundo. Quem está me ouvindo bem? Se está dando para ouvir, se está dando para assistir, tudo legal? Fala aí para mim. Quem puder, às vezes tem alguém conectado aí que não tá vendo, às vezes não atualizou a página. Então é só você atualizar a página que já vai aparecer. Então quem puder escrever aí no chat, pode escrever aí, atualizem a página que vai dar para ouvir. Ótimo, tá dando para ouvir bem, que bênção. Que bom, gente. Queridos, a gente tá aqui, eu quero saber de onde vocês são. Nós temos aqui, gente, nós tivemos mais de 10 mil pessoas inscritas. Olha que bênção. Eu fiquei tão feliz por isso, tão empolgada, porque são 10 mil pessoas que estão com desejo, que estão sedentas de receber mais do Senhor, de realmente receber uma porção nova para o seu ministério. E eu louvo a Deus por isso. Aleluia! Então, olha, você que está aqui, eu quero te dizer que você não está sozinho. Muitas vezes eu sei que no ministério você pode se sentir sozinho, pensar assim, meu Deus, eu estou remando contra a maré, né? Eu tô lutando ali que parece que eu tô sozinho, parece que eu não tenho investimento, parece que ninguém me apoia. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Tem muitos outros aqui. Assim como o Senhor falou ali para Elias, quando ele falou que estava sozinho, que ele tinha se sentido sozinho, e Deus falou para ele que haviam outros profetas. E assim eu quero dizer para você também, existem muitos outros, nós estamos aqui reunidos num só propósito, num só desejo. Então é uma alegria muito grande ter você aqui. Amém? E eu quero saber de onde que você é. Fala aí pra mim. Deixa eu ver, já tô vendo que tem gente aqui de Belford Roxo, que é aqui pertinho, aqui no Rio de Janeiro, Pindamonhangaba. Vamos ver se eu consigo. Mauá, São Paulo. Galvão. Gente, nossa, tá difícil. Goiânia, Rio de Janeiro, Uberlândia, Minas Gerais, Fortaleza, Bagé, Caxias, no Maranhão, Feira de Santana, Rio de Janeiro, aqui, Rio de Janeiro tem muita gente, ó. Bauru, São Paulo, Salvador, Angra dos Reis, Volta Redonda. Caraca, não tô nem conseguindo ler todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Mossoró, Rio Grande do Norte. Porto Alegre, da Igreja Verbo da Vida. Ah, que bênção, tava aí com vocês esse final de semana. Deixa eu ver mais aqui. Itapororoca, na Paraíba. Ó, eu vou estar na Paraíba daqui no outro final de semana. Pernambuco, Ceará, São Paulo, Hortolândia. Gente, que coisa linda. Silva Jardim, Rio de Janeiro. Muita gente de muitos lugares do país. Não sei se tem alguém aí que é de fora do país, se apareceu alguém aí. Me sinalizem aí, que eu não consegui ver. Mas muita gente de muitos lugares. E sabe do que isso nos fala, gente? Nos fala de pessoas espalhadas por todo o país com um desejo, ter um ministério relevante. E eu tenho certeza que o que te trouxe aqui foi isso. Talvez você não está satisfeito com o jeito que está o seu ministério hoje, com o que você tem do seu ministério hoje e você deseja mais. Quero te falar uma coisa, você não está sozinho. Eu também não estou satisfeita. Às vezes você olha e pensa assim, nossa pastora, mas o seu ministério já é uma bênção, né? Você já é referência, o ministério de vocês já é referência. Quem já conhece, né, o nosso ministério, aqui o Atitude Kids. Talvez você pode pensar isso, mas eu quero te falar que eu sei que o que Deus deseja são coisas melhores e maiores ainda. E é isso que eu quero, não quero nada menos do que o Senhor deseja. E eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração também. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece aqui. Eu sou Wilze Adorno. Ó, vi aqui que tem gente dos Estados Unidos. Que maravilha! Bem-vinda! Olha só, eu sou Wilze Adorno e eu sou casada há 12 anos com Efraim Silva, que ele também é pastor.
e eu sou pastora de crianças também há 12 anos. Tenho a honra de pastorear esse rebanho mais precioso, de estar à frente do Ministério com Crianças há mais de 12 anos. E eu tenho colhido muitos frutos para a glória de Deus. E eu sou goiana. Quem é goiana, conhece o sotaque goiano, vai reconhecer meu sotaque um pouco, que não dá para perder, né? Então eu sou goiana, mas eu e meu marido plantamos uma igreja no sul do país, em São Leopoldo, durante 2 anos. E depois nós viemos para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro nós já estamos há quase 8 anos. Aqui na Igreja Batista Atitude. Não sei quem conhece, Igreja Batista Atitude é a igreja do pastor Josué Valandro. Quem conhece aí, fala aí, conheço. Conhece a nossa igreja abençoada. E eu sou, pela graça de Deus, tenho o privilégio de pastorear o ministério com crianças da nossa igreja, o Atitude Kids. E hoje nós somos mais de 2.000 crianças. Temos mais de 2.000 crianças no nosso ministério, pastoreadas também através das células, dos cultos. Nós temos cultos todos os domingos. Para você ter uma ideia, nós temos 6 cultos por domingo. São 3 cultos kids e 3 cultos para a idade dos pré-teens, que estão todos dentro do nosso ministério. E a gente tem esses cultos todo domingo. E a gente vive coisas extraordinárias aqui e maravilhosas. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, porque não foi sempre assim. Talvez hoje você pode pensar, meu Deus, que bênção, como a irmã me mandou uma mensagem. Ontem mesmo eu compartilhei um pouquinho do nosso culto Kids e eu compartilhei, mostrei também ali nos meus stories a sala de 1 ano, a sala de ministração de 1 ano de idade. E aí ela foi e falou assim, meu Deus, quantas líderes ali na sala! Porque tinha muitas pessoas, né, com uniforme lá na sala, muitas líderes. Naquele vídeo específico tinham 8 líderes dentro da sala. E depois eu parei para contar mesmo. E eu falei, glória a Deus, nós temos 8 pessoas ali na sala de 1 ano, é um número ideal para ficar quase que 1 por 1 bebê, né? Uma líder para 1 bebê. Mas deixa eu te dizer, nem sempre foi assim. Teve uma época que a gente nem recebia as crianças de 1 ano, porque nós não tínhamos estrutura, não tínhamos sala e não tínhamos líderes, não tínhamos pessoas ali na equipe. E talvez essa é a sua realidade hoje. Talvez hoje você aí pensa assim, nossa pastora, eu estou muito distante, eu estou sozinha no ministério, não tenho voluntários, não tenho outras pessoas comigo, todo domingo sou só eu lá, né, no ministério infantil. Talvez a sua realidade hoje é de também um ministério com menos crianças. E eu queria que você falasse aí também, né? Falasse aí, hoje a minha realidade não é a melhor. Fala aí, se hoje não é. Pode pôr uma carinha assim, se talvez não é como você deseja. E se já for, você já pode falar, não, hoje a minha realidade, para a glória de Deus, já é uma bênção, temos uma equipe grande. Hoje aqui, nós temos uma equipe com mais de 500 servos, que a gente chama de servos aqui, né? Quem me acompanha lá no Instagram vê também que eu não sou muito fã da palavra voluntário. Mas como muitas pessoas não conhecem, não entendem o que eu quero dizer quando eu falo servo, nós temos ali mais de 500 servos, que são pessoas que estão ali com um coração voluntário, mas não estão ali só porque não tem nada para fazer, ou porque, tipo assim, vou fazer alguma coisa para aliviar minha consciência. Não. São pessoas que estão ali comprometidas com um chamado, com o reino de Deus, e eu louvo a Deus por isso. E tem algumas pessoas falando aqui que a realidade não é a melhor, não tem muito envolvimento dos voluntários. Eu e Jesus, amém, que tem Jesus, né, gente? Quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Precisamos melhorar muito nosso ministério, amém. E você, sabe por que é importante você reconhecer isso? Porque o nosso primeiro passo é a gente reconhecer que a gente precisa melhorar. Que Deus tem algo novo pra gente, que Deus tem algo diferente pra gente. Porque quando a gente reconhece isso, a gente começa a orar, a gente começa a pedir, a gente começa a buscar esse novo de Deus, isso que Deus tem pra nós. Amém? Então, vamos começar oficialmente aqui a nossa primeira aula? Vamos lá? E eu quero então falar pra você o que é que você vai aprender nessa primeira aula. Sobre o que nós vamos falar nessa primeira aula. A gente sabe que é uma jornada. Uma jornada, você não dá um passo e para, não é mesmo? Senão você não chega no objetivo final. Uma jornada, ela é uma caminhada, ela tem vários passos a serem seguidos. Hoje é só o primeiro passo, gente. Então você não pode perder as próximas aulas também. Nós teremos mais 2 aulas, uma na quarta-feira e uma na sexta-feira, onde nós vamos concluir a nossa jornada. E você vai falar comigo, eu não sou dos que retrocedem, eu sou daqueles que avançam. Amém?
E você vai ir até o final, em nome de Jesus. Então, hoje, nessa primeira aula, na aula 1, nós vamos falar sobre ativar a unção do Espírito Santo no ministério com crianças. Como que nós podemos ativar? Quando a gente fala aqui de ativar, a gente está falando de ligar. Pensa em um conector e um plug. Gente, eu sou ótima desenhista. Já deu pra ver que não, né? Mas o básico, gente, o básico aqui. Quando a gente fala de ativar, é meio que como se a gente estivesse lembrando de um plug ligado na tomada e aí acionando algo. Como que você pode, então, acionar, ativar aquilo que Deus tem para o seu ministério com crianças? A unção do Espírito Santo no seu ministério com crianças, a fim de que você veja crianças adorando ao Senhor, crianças se rendendo ao Senhor, crianças levantando as suas mãos, crianças vivendo o sobrenatural, crianças vivendo, tendo experiências reais com o Senhor. E eu queria te fazer essa pergunta aqui, eu quero que você fale aqui no chat. Fala pra mim, você já vive isso? Você já vive? Em qual medida que você vive essa unção do Espírito Santo? Você já tem ativado isso no seu ministério? Suas crianças já tocam o sobrenatural? Elas já têm experiências com Deus? Elas já têm experiências com Deus vivo? Como que é já aí no seu ministério? Ou será que você pode... Talvez você vai falar assim, não, ainda não, eu não experimento disso no meu ministério. Eu vejo crianças apáticas. Talvez eu não vejo crianças muito desejosas pelo Senhor. No momento do louvor, as crianças não ativam a presença do Senhor, não adoram, não levantam a mão. Será como que é hoje? Ó, eu tô vendo que muita gente tem falado que não, ainda não, que se distrai facilmente, que as crianças ainda não vivem isso, mas você sonha, amém. Tô vendo aqui a irmã falando que sonha com isso. Glória a Deus por isso. Então, deixa eu te dizer, eu também sonhei com isso um dia. Sabe de uma coisa? Quando eu comecei no ministério com crianças, eu não amava crianças. Como assim? Eu comecei, não foi porque eu tinha jeito com crianças, como muita gente fala, né? Ah, comecei porque eu gosto de crianças, então eu vou pro ministério com crianças. Não foi o meu caso. Eu não fui para o Ministério de Crianças porque eu tinha jeito com crianças, porque eu gostava, ou porque nem fui para ajudar também. Eu fui por obediência ao meu pastor, que na época me orientou a ir para o Ministério com Crianças. E na época eu tive um coração obediente. Eu falei, amém, então eu vou obedecer. Depois de resistir, né? Depois de resistir, eu obedeci e fui para o Ministério com Crianças. E quando eu fui para o Ministério com Crianças, ali eu comecei a ver que dava para ser melhor. Que ali no Ministério com Crianças, a gente não estava vivendo a unção que o Espírito Santo tinha para nós na plenitude. Eu comecei a perceber que a gente não estava ativando essa unção, a gente não estava vivendo com as crianças no sobrenatural que o Senhor desejava que nós vivêssemos. Nosso ministério não estava sendo exatamente aquilo que o Senhor esperava. E só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, assumi um ministério que ele já existia, mas ele estava ainda começando, né? Ele ainda não era um ministério tão estruturado. Ele já existia, não foi do zero, mas ele ainda não estava estruturado e ainda não vivíamos com as crianças, com a equipe, no ministério como um todo, não vivíamos a unção do sobrenatural do Senhor, não vivíamos crianças realmente tocando o sobrenatural, isso era muito raro. E isso me incomodou muito. Porque olha como era o quadro, talvez você vai se identificar agora. Talvez aí na sua igreja é exatamente o quadro que eu vou te mostrar agora. Num dos cultos, estava lá no momento do louvor, e eu conduzindo o louvor na fé, assim, né? Não, as crianças vão ser cheias do Senhor aqui, elas vão quebrantar, elas vão adorar. E quando eu comecei o louvor, gente, é como se eu estivesse, né, levantando minhas mãos, eu adorando. Quando eu abro o olho, as crianças estão todas uma zona. As cadeiras todas bagunçadas, para um lado e para o outro, as crianças correndo. As crianças estavam correndo assim, nenhuma criança nem aí para o que estava acontecendo, nada, brincando, sabe aquela zona. Eu falei assim, meu Deus do céu. Sabe quando você pensa que assim, impossível, eu nunca vou viver o que eu desejo viver? Porque aí em contrapartida, sabe o que acontecia? Eu via nas redes sociais outros ministérios e eu me inspirava.
Eu lembro de, na época, por exemplo, acompanhar a pastora Fabiana Faria, já lá desde trás, eu já era uma amiga muito querida. Mas lá atrás eu lembro de acompanhar ela, eu lembro de ver os vídeos dela, salvar os vídeos que ela mostrava as crianças adorando. Eu salvava, eu mostrava pra equipe, eu orava, eu falava, Deus, eu quero viver isso aqui, Senhor, eu quero as minhas crianças assim também, eu quero essas crianças adorando. Mas sabe quando você olha o seu cenário e você pensa assim, é impossível eu viver isso no meu ministério? E talvez hoje você também está nessa situação. Talvez hoje você olha lá algum vídeo que eu posto nas minhas redes sociais, ou até mesmo algum outro ministério, e talvez você olhe hoje e você pensa assim, meu Deus, já era. Eu nunca vou viver isso aqui. E talvez você até pense assim, não, isso acontece lá, porque isso, isso e isso. Aí você coloca um monte de justificativas. Ou talvez você pense, aqui isso não acontece, não vai acontecer nunca, por isso, isso e isso. Quero te dizer uma coisa, uma palavra de Deus, é algo que eu sinto de Deus para dizer para você. Não deixe que esses sofismas te impeçam de sonhar e de viver o que Deus tem para o seu ministério. Porque muitas vezes nós colocamos esses empecilhos, a gente pensa assim, eu não vivo isso por causa disso, disso e disso. Ao invés de nós olharmos e falarmos assim, eu viverei isso em nome de Jesus. Aqui também vai ser assim, em nome de Jesus. E eu me lembro de compartilhar alguns desses vídeos nas redes sociais, né? Porque eu só tinha o Facebook, né? Nem existia Instagram ainda. E eu me lembro de compartilhar alguns vídeos, ou existia, o Instagram era fraco, alguma coisa assim. Mas eu lembro de compartilhar mais no Facebook. E eu me lembro de compartilhar e falar assim, eu vou viver isso, a gente vai viver isso aqui no nosso ministério, em nome de Jesus. E eu quero te dizer que o que acontecia para piorar, que pra mim, assim, acho que é o pior de tudo. É algo que acontece com muita frequência. Eu quero até que vocês me falem se com vocês também acontece isso. Sabe o que acontecia? As líderes, a equipe era apática. A grande maioria da equipe ficava assim. Sabe quando tá na hora do louvor e o líder fica assim? O outro pega o celular? Sabe quando tá na hora do louvor e tipo, o líder não tá nem aí, fica conversando com o outro? Fica super assim, nada a ver? Era exatamente isso que eu enfrentei, gente. Eu realmente tinha uma equipe que ela não estava entendendo aquilo que nós podíamos viver. Ela não entendia onde nós podíamos chegar como ministério. O que Deus tinha para nós. Parecia que era uma equipe desinteressada, que não via o culto Kids como um culto ao Senhor. E aqui a gente encontra um dos grandes problemas. Que muitas pessoas elas não veem o culto Kids como um culto ao Senhor. Elas veem como um ambiente para as crianças, um culto para as crianças. Mas não é, o culto ele é para o Senhor, ele é para Deus. E as crianças, elas vão desfrutar e elas vão ali viver naquele momento, tocar a presença do Senhor e cultuar ao Senhor. Então é importante que a gente tenha essa consciência. E essa era uma consciência que, na época, a minha equipe não tinha. Muitos poucos tinham, né? Muitos poucos, infelizmente. Então não era a grande maioria. Parecia que eu tava levando sozinha, parecia que eu tava sonhando sozinha, sabe? Talvez essa é a sua realidade também. Talvez o que você está sentindo aí hoje é isso também. De que, ai meu Deus, eu tô sozinha. Só eu que tô desejando viver isso. E talvez você até escuta o que eu já escutei. De pessoas falando assim, não, as crianças não precisam fazer isso não, elas têm que ficar aí brincando. Eu já escutei pessoas falando, coloca um pula-pula aqui, é isso que as crianças precisam. Mas deixa eu te dizer, não é. O que as crianças precisam é da presença de Deus. Acima de tudo, elas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Elas precisam ter experiência real com o Espírito Santo. E aí, sabe o que eu fiz diante daquele quadro? Diante daquela situação onde eu me vi realmente desejando, sonhando com algo no ministério que parecia impossível? A ponto de um dia eu ia exortar uma criança que na hora ela estava conversando, na hora do culto, e eu falei assim, meu amor, não vamos conversar na hora do culto não, agora está na hora do culto, não vamos ficar conversando. Ela virou pra mim e falou assim, aqui não é culto, culto é lá dos adultos. Falou desse jeito pra mim. Gente, naquele momento aí eu falei, meu Deus, é o fim do mundo mesmo. A criança nem sabe que ela tá no culto, porque provavelmente os pais nem se referiam ao culto Kids como culto. Falavam, vai lá brincar. E eu já vi muitos pais falando isso, né? Vai lá pro Ministério Infantil, vai lá pra você brincar. Vai lá pra você ouvir uma historinha. Vai lá pra você brincar com seus amigos. E infelizmente, era essa a realidade que eu vivia. E quando eu me deparei com tudo isso, qual foi a minha atitude? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi orar acima de tudo. E depois eu vou falar mais algumas coisas pra vocês. Mas uma outra coisa que eu fiz foi investir.
sabe? Eu falei, gente, eu preciso investir no meu ministério, eu preciso investir para aprender mais. Então, eu investi em conferências. E aí, algumas vezes, na época, nem tinha, por exemplo, cursos online, né, gente? Como nós temos essa bênção de hoje. Na época, não tínhamos muito cursos online, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, como ainda hoje eu invisto, né? Mas estou mostrando da minha realidade da época. Na época, com certeza, eu investiria de alguma forma. Mas eu pegava a conferência, eu mandava pro meu... Eu tirava do meu bolso para ir. Às vezes, eu pedia, às vezes quando era, não tinha muita condição, eu falava com o pastor da minha igreja para ver se a igreja investia. Ai, pastor, será que a igreja consegue investir no nosso ministério para eu participar dessa conferência, para eu ir lá, para eu aprender? Porque eu queria estar perto, eu queria ver o que as pessoas estavam fazendo. Então eu investi em livros, em cursos. Então eu queria ler o livro porque eu queria sugar. Eu seguia nas redes sociais, eu estava lá fazendo tudo, porque eu falei, gente, eu quero estar com essas pessoas e eu quero aprender com elas. Eu creio que Deus deu algo para elas. O Senhor já liberou uma unção para elas e eu quero ativar essa unção no meu ministério. Eu quero que isso também seja vivido, seja vivenciado no meu ministério. Aí sabe o que acontece? Eu comecei a fazer isso. Uma das pessoas que eu fiz muito isso foi a pastora Fabiana Faria, a pastora Jaqueline Hayashi. E quem diria? Porque na época, eu nem imaginava que hoje, por exemplo, estaria em um momento numa conferência dividindo palco com essas grandes mulheres de Deus. Que hoje o Senhor me dá a oportunidade de ministrar junto com elas, que elas são amigas queridas. Mas na época eu estava ali só fazendo, sabe o quê? Com fome, com sede e decidida a investir. E sabe, então esse investimento ele foi muito importante. Porque a partir desse investimento ali, eu comecei a ver as crianças adorando, eu comecei a ver coisas acontecendo no meu ministério. Através dessa atitude minha, eu comecei a perceber fluindo o sobrenatural e eu comecei a ver ali a equipe unida, todo mundo sonhando, desejando uma só coisa. Gente, a gente realmente mudou a realidade do nosso ministério. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que hoje nós não somos os mesmos que 8 anos atrás. E para a glória de Deus eu te digo isso. Então, eu quero te dizer que esse investimento que nós fazemos também, ele tem uma grande parcela de importância, ele é muito importante. E tem algumas alunas do curso Líderes de Crianças Relevantes. Para quem não sabe, eu tenho um curso que se chama Líderes de Crianças Relevantes. É um curso com ferramentas e fundamentos para você que quer ser um líder de crianças relevante, para uma liderança de crianças relevante. E nesse curso tem um dos módulos onde eu falo só sobre como ativar a unção do Espírito Santo no Ministério com Crianças, como viver o sobrenatural ali no Ministério com Crianças. E eu quero até testemunhar de uma das alunas de algo muito precioso, que é a Adria. Não sei nem se ela tá aqui. A Adria, sabe de onde ela é, gente? Ela é de Genebra, na Suíça. Ela é da Suíça. E quando ela foi uma das primeiras alunas da minha primeira turma do curso Líderes de Crianças Relevantes, agora a gente já vai para a 6ª ou 7ª turma, se eu não me engano, e a Adria, ela foi adquirir o curso, se tornou uma aluna e ela me testemunhou depois de um tempo. Eu fiquei tão feliz. E ela testemunhou assim, pastora, foi bem no meio da pandemia, o ministério dela praticamente tinha assim morrido, sabe, não estavam tendo cultos. E ela teve que resgatar as crianças, ir atrás de todo mundo de volta e resgatar ali, levantar o seu ministério. E ela ficou sozinha durante muito tempo. E as crianças bem apáticas, mas ela falou, pastor, eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava aprendendo ali. E hoje nosso ministério está revolucionado, totalmente diferente. Ela até contou que ela aplicou algumas das coisas que ela aprendeu, como por exemplo, ela já convidou o Ministério de Louvor para ministrar o louvor ali com as crianças. E ela até testemunhou que um dos irmãos ali do Ministério de Louvor até falou assim, Adria, eu prefiro estar aqui no Ministério Kids do que no culto da igreja. Olha que bênção. Ele até falou, olha, eu tô preferindo ministrar o louvor aqui do que lá no prédio dos adultos. Olha que bênção isso, porque ele estava realmente tocando a presença, conduzindo as crianças ali no Kids também. E isso é maravilhoso. Então, e eu já posso garantir para vocês que eu também vivo muito disso. Muitos líderes, muitas pessoas testemunham, falam disso, falam, nossa pastora, eu amo estar aqui no Kids, eu amo estar aqui porque essa atmosfera, Deus fala comigo, a presença de Deus é palpável, é real, e isso Deus quer para você, meu irmão, amém? Se você quer viver isso, se você quer viver isso também no seu ministério, escreve aqui agora no chat, fala, eu vou viver isso.
Fala, eu vou viver isso. Você vai falar com fé, porque eu creio que você vai viver sim, em nome de Jesus. Amém? Olha, e vamos continuar aqui. Porque agora eu quero falar com vocês sobre de uma forma bem prática. Porque você vai viver isso em nome de Jesus. Agora, o que de forma muito prática nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer no nosso ministério para que a gente possa ativar e viver o sobrenatural, essa unção fluindo no nosso ministério. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. O que a gente está fazendo de errado. Talvez tenha algumas coisas no seu ministério que estão erradas. Talvez tenha algumas atitudes suas que não estão sendo certas. Talvez tenha algumas coisas que precisam ser mudadas. Então, eu quero que você pegue o seu papel e a sua caneta. Enquanto você pega o seu papel e a caneta, eu vou beber uma água. Pegue seu papel e sua caneta. E nós vamos agora ver todo mundo junto o que é que nós estamos fazendo que está errado. O que é, você vai anotar aí, porque às vezes eu vou falar algo aqui e você vai se identificar. Meu Deus, isso aqui está acontecendo no meu ministério. E aí já vai ser algo para você mudar. O que eu vou falar para você vão ser coisas práticas para que você possa mudar de hoje até domingo. Porque se domingo é o seu próximo encontro com as suas crianças, domingo já vai ser diferente. Amém, gente? Domingo você já vai ver seu ministério totalmente diferente. Em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Quem é líder de célula, você já vai ver sua célula totalmente diferente na próxima célula. Porque nós já vamos ver os nossos principais erros. Nós vamos olhar e falar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? E isso aqui é importante. Amém? Então vamos lá. Qual é o primeiro erro, um dos primeiros erros que a gente comete ao querer ativar a unção do Espírito Santo no nosso ministério? Qual é o principal erro que impede a gente de viver essa atmosfera de unção com as crianças? O primeiro erro é a gente viver um ministério que não... a gente viver no ministério o que Deus não espera. A gente viver o ministério... Tô enrolando tudo, desculpa, gente. É ao vivo. É quando o seu ministério não é o que Deus espera. Quando o seu ministério não é o que Deus espera, então, quando o ministério não é o que Deus espera. Quando o seu ministério não é o que Deus espera, vai dar errado. Você está com um grande problema. Quando você não coloca o que Deus pensa, por que eu vou essa setinha? Porque o que Deus pensa é mais importante do que os outros pensam. O que Deus espera do seu ministério é mais importante do que o que os outros esperam sobre o seu ministério. Como assim? Sabe que muitas vezes nós lá no Ministério Infantil estamos preocupados em satisfazer as expectativas dos pais, dos líderes, do que as pessoas esperam sobre o Ministério Infantil. E o que muitas pessoas esperam do Ministério? Muitos esperam que o Ministério seja guarda-volume. Como assim? É um lugar onde eu deixo o meu filho no início do culto para cultuar o meu filho sem nenhuma bagagem me incomodando e no final do culto eu passo e pego o meu filho de volta. Se o seu ministério hoje está vivendo como um guarda-volumes, você realmente não vai ativar a unção do Espírito Santo nele. Se a mentalidade das pessoas do seu ministério, se a mentalidade ali de toda a igreja é de que o seu ministério é um guarda-volumes, um lugar onde as crianças ficam para não atrapalhar o culto dos adultos, você realmente está com um problema aqui. E está tendo um erro. Essa mentalidade precisa mudar. Não é esse o ministério que Deus espera. Não é isso que Deus espera. Talvez o que as pessoas esperam do seu ministério é que o seu ministério seja um espaço de recreação. Como eu já te disse, quando o irmão falou pra mim que queria que a gente ficasse fazendo um monte de pula-pula e que ele fosse só isso. Claro, gente, tem dias de pula-pula no Ministério com Crianças, né? Mas ele queria que fosse só isso no Ministério com Crianças. E ele achava que era só isso. Se eu estivesse preocupada em satisfazer as expectativas das pessoas sobre o que ela achava que era o Ministério com Crianças,
eu não tinha me preocupado com o que Deus espera sobre o ministério com crianças. Agora, deixa eu te falar algo muito importante. Se a obra é de Deus, se o ministério é de Deus, para quem que a gente tem que perguntar como que deve ser o ministério? Para Deus. É Ele, a gente tem que saber dele, o que Ele espera para nós. O que Ele espera para o nosso ministério. Então, se o nosso ministério não é o que Deus espera, ou seja, se ele não é um ministério que aponta para Cristo, se ele não é um ministério que leva as crianças a Jesus, que traz a presença de Deus, que põe Jesus como centro, deixa eu te falar, infelizmente, esse ministério aqui não vai alcançar a atmosfera, não vai viver uma atmosfera de unção com as crianças. Então, hoje é hora de você se preocupar mais com o que Deus pensa, com o que Deus espera para o seu ministério, do que com o que os outros esperam sobre o seu ministério. E alinhar isso. Amém? Em nome de Jesus. Agora, em segundo lugar, qual o segundo erro que a gente comete? Essas mãozinhas aqui nos falam de orar. Quando você não se preocupa, né? Não se preocupa com o que Deus espera, é um erro. Quando você não ora, você tem um outro problema, a falta de oração. Falta de oração. Esse é outro grande problema no ministério, a falta de oração. Gente, e esse é um grande problema mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos muito tempo investido na decoração e pouco tempo investido na oração. Temos muito tempo investido nas lembrancinhas e pouco tempo investido na presença do Paizinho. Muitas vezes nós invertemos essa ordem. E eu me lembro muito bem de uma das vezes, logo quando eu comecei no Ministério com Crianças, eu tive a graça, a bênção de ter pastoras ali no Ministério que me inspiraram, que me ensinaram da forma certa. E eu me lembro de uma das vezes onde eu estava ali preparando a decoração do culto Kids, preparando tudo, todo mundo na correria. E aí chegou o momento da oração para o nosso culto. E deu a hora da oração para o nosso culto e tinha uma irmã que falou assim: não, eu estou terminando aqui a decoração. Quando eu terminar aqui eu vou. Eu me lembro dessa pastora ficar realmente indignada, bem indignada no espírito. E ela falou assim: irmã, a oração é mais importante. Deixa isso aí. O que a gente tinha que ter feito antes. O que não fez, não fez. Agora é hora de orar, porque a presença do Senhor é a mais importante. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você trocou um tempo de oração por horas produzindo algum recurso visual? O recurso visual é importante? É importante ter uma decoração? É, gente. Mas isso não pode substituir o lugar da oração, o lugar da busca pela presença, o nosso tempo devocional com o Senhor. Então, falta de oração é um dos diagnósticos, assim, principais, é uma das causas principais que causam a falta de unção no ministério. Se você não ora, se você não tem oração, vai faltar unção, vai faltar. Sem oração, falta unção. Sem oração, falta unção no ministério. Escreve isso aí. Sem oração, falta unção. Ela é a base do ministério. E aí eu vou falar um pouco mais sobre como que na prática nós podemos colocar essa oração para acontecer. Vamos falar do terceiro erro? O terceiro erro é um erro muito comum. Eu coloquei esse martelinho aqui porque é quando é algo muito rígido, algo muito dentro da lei, sabe? Que são modelos e estruturas engessadas. Modelos engessados. Quando você tem modelos engessados, modelos e estruturas engessadas, você não permite o fluir do Espírito. Como assim? A gente sempre faz desse jeito. Vamos fazer desse jeito. Sempre faz da mesma forma. Tem ali sempre a estrutura da mesma forma. E nunca permite perguntar para o Senhor o que o Senhor quer. Senhor, o que o Senhor pensa aqui? O que o Senhor deseja para esse momento? E você fica engessado, sempre naquela mesma forma de fazer. Vamos fazer desse jeito? Eu aprendi assim. Era assim quando eu era criança, vou continuar assim. Era assim na EBD. Era assim. E você fica lá naquele modelo engessado. E às vezes você não dá abertura para mudar a maneira de fazer, o modelo de fazer.
Às vezes a forma como você está conduzindo a sua aula, a forma como você está conduzindo o seu culto, não está sendo uma forma onde você dá liberdade para o Espírito Santo. Talvez está enrijecendo. Agora, sabe alguns exemplos disso, alguns exemplos práticos? Quando você tem uma falta de propósito. Quando você está naqueles modelos sem propósito. Você canta as musiquinhas porque são bonitinhas. Então, às vezes, você está cantando músicas no seu ministério que não são músicas que conduzem ao louvor e adoração. São músicas que são musiquinhas que vai fazer as crianças ficarem animadas, que vão fazer as crianças ficarem, achar legal. Ah, essa música aqui é legal, vou cantar com as crianças. E aí, nessa, você coloca músicas como Tchutchuê, uma dança bem legal. E que palavra, que princípio que você está trazendo ali, que unção que tem ali naquele momento. Então, a gente precisa pensar no propósito. Por que eu estou aqui cantando essa música? Nas histórias. Por que eu estou aqui contando essa história? Numa brincadeira, às vezes uma brincadeira sem propósito. E às vezes a gente está naquele modelo de fazer daquele jeito sempre e a gente se esquece da unção do Espírito Santo. Que é outra coisa aqui, outro modelo engessado de ministério que às vezes impede o fluir do Espírito? Usar o ministério infantil como ensaio para apresentações. Agora eu quero que você, com sinceridade, me fale aqui. Você vai me falar quem aqui vive o ministério com crianças e no seu ministério você, com muita frequência, usa o ministério com crianças para ensaiar apresentações. Você vai colocar um macaquinho assim, tampando o olhinho aí com vergonha. Se acontece com você, se no seu ministério, com muita frequência, o seu ministério é usado para ensaiar para apresentações, Dia dos Pais, Dia das Mães, dia do Papagaio e tal, e todas as apresentações, e no horário do culto, as crianças estão lá ensaiando. Quem faz isso? Ó, assume aí, gente, diante de Deus. Tem gente que nem vai falar, né, porque tá com vergonha. Olha aí, eu fazia, fala papai. Ô Jesus, olha aí, muita gente, mas infelizmente, eu sei que já tem muita gente que já saiu dessa, né? Mas infelizmente, essa é uma realidade de muitas pessoas. E aí você fica nesse de modelo engessado, não, porque tem que ter a apresentação ali, e você usa ali um momento do culto, que em vez de você estar ali buscando a unção do Senhor, ativando o sobrenatural, você está ali fazendo musiquinha, ensaiando ali e perdendo ali o seu tempo. Então, muito cuidado com isso. Amém? Qual é o quarto erro? Nosso quarto erro é a falta de constância. Falta de constância. A falta de constância. Por isso que esse é como se fosse um gráfico que não é constante, que não tem uma constante. É uma pessoa que um dia ela fala, não, eu quero viver isso. Aí ela decide viver isso no ministério. Passa outro dia, ela cansou. Aí naquele dia ela, ai, não, aí deixa eu dar folhinha para as crianças pintarem. Aí no outro dia ela dá folhinha para as crianças pintarem. Na outra semana, não, agora a gente vai ativar o sobrenatural, agora a gente vai orar. A gente não pode ser assim. As crianças já precisam identificar essa constância. Então nós precisamos ter essa constância e mostrar essa constância para as crianças. E mostrar essa constância para as crianças. Falando para as crianças, olha só. E mostrar para as crianças, olha só, o culto é assim. Todos os domingos nós vamos cultuar o Senhor assim. Às vezes você não tem aí na sua igreja, acho importante eu só ressaltar isso aqui. Às vezes na sua igreja você não tem culto com as crianças, você não chama de cultos com as crianças todos os domingos. Porque talvez você está pensando no modelo de culto onde tem que ter um auditório, com bancos, com palco, com microfone. Mas deixa eu te dizer, você não precisa de nada disso para fazer um culto ao Senhor. Numa sala onde tem cadeiras ali, numa sala com as crianças, você pode fazer um culto. Pastor, mas não tem um auditório. Não precisa. Em qualquer espaço que você tiver, você vai fazer ali um culto ao Senhor. Amém? Então é importante toda vez que eu falar aqui de um culto, você entender que a gente está falando de um culto ao Senhor que pode ser realizado em qualquer espaço. Amém? Então, se você está lá naquele culto ao Senhor, naquele espaço, as crianças precisam saber. Ah, pastor, é ali na minha classe, a gente reúne as crianças ali na EBD. Que elas saibam que ali na EBD, todos os domingos, elas vão para cultuar ao Senhor, para aprender a palavra, para serem cheias do Espírito Santo, para elas receberem, para elas orarem, para elas
ouvirem o Senhor, falarem com o Senhor. Então, que isso seja constante. Se você não tiver essa constância, as crianças também não terão. Então, eu já vi acontecendo isso. Num dia, aí é uma benção. No outro dia, nossa, dá folhinha para as crianças pintarem. No outro dia, fica todo mundo brincando. Então, não pode, tem que ter uma constância, até para as crianças entenderem. Ah, a partir de agora é assim? Quando eu tive a nossa mudança, quando a gente viveu a mudança aqui no Atitude Kids, foi bem assim. A gente teve que ter uma constância, porque as crianças precisavam entender que a partir de agora seria diferente. Se antes elas brincavam, se antes elas só ficavam... Não que elas não brincassem agora, a gente tem brincadeira também, gente. Tanto que amanhã não, quarta-feira, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas tem a hora, de forma certa. Então, se antes elas ficavam de formas aleatórias, no tempo ocioso, se elas ficavam realmente sem nenhuma direção, correndo pra lá e pra cá, agora não vai ser assim. Agora nós temos uma sequência a seguir, nós temos uma ordem a seguir, nós temos um momento de louvor, onde nós vamos adorar, nós não vamos ficar correndo nesse momento, nós vamos orar, nós vamos cantar, agora é esse momento. Então, isso é uma das coisas muito importantes que a gente precisa ter, essa constância. Esse é um erro. Será que você identificou esse erro aí? Quem aí já identificou algum desses erros aqui? Fala aí pra mim. Se você identificou algum dos erros, fala, eu identifiquei algum desses erros. Se você já identificou algum dos erros, glória a Deus. Porque se você ainda não identificou algum dos erros e você ainda não vive isso, aí você pode ficar atento, pode ser o último aqui. Pode ser um desses últimos. Vamos ver, qual é o último erro? O último erro aqui é uma equipe apática. Equipe apática. Olha aqui essa carinha. Uma carinha sem graça, assim, nem ri nem chora, né? Uma equipe apática. Deixa eu te falar, uma equipe apática também é um erro, é algo que vai nos atrapalhar demais. É algo que realmente vai fazer com que essa unção não seja ativada. E talvez é isso que você vive hoje. Talvez você fala, pastora, eu tô nisso aí. Que eu tô sozinha, querendo tudo e a equipe tá lá abaixo. Durante o culto a equipe tá assim. Irmãos, e isso foi uma coisa que realmente a gente precisou trabalhar. E a gente ainda precisa trabalhar aqui no nosso ministério, porque a gente tem pessoas novas chegando sempre, né? Então, como a gente tem sempre pessoas novas chegando no ministério, a gente precisa ensinar essas pessoas. Então, domingo mesmo, vou falar pra vocês, domingo mesmo, tava lá no momento do louvor, tinha uma líder desse jeito assim, encostada na parede. Quando eu vi isso, eu já virei pra ela e falei, irmã, vamos adorar. Aí ela, na hora, já foi adorar. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Porque as crianças, elas estão olhando pra nós. Nós somos ali referência pra elas. E elas vão aprender conosco, com o nosso jeito. Então, não seja apático e não deixe que a sua equipe seja apática. Então, ensine a sua equipe a adorar. Às vezes elas vão esquecer em algum momento. Relembre-as. Relembre todo mundo. Fala, olha, vamos lá. Domingo, pra vocês terem uma ideia, eu tava bem cansada fisicamente. Sabe quando seu espírito tá assim, em ebulição, mas o meu corpo, o meu físico estava bem cansado, porque eu tinha feito uma viagem para ministrar bem bate e volta, ministrei muito, fiquei bem cansada. E aí no outro dia eram 6 cultos, né? Foi no domingo de 6 cultos. Quando chegou no último culto, gente, as pernas de grávida aqui, quem não sabe eu tô grávida, as pernas da grávida só queria ficar assim, esticada, né? Eu queria ficar sentada. Chegou na hora do louvor, eu não dei conta, falei, eu não posso ficar sentada. Porque se eu ficar sentada, eu estou mostrando para as crianças que eu não tô nem aí para esse momento, que eu não tô dando o meu melhor. Então eu falei, para elas é o primeiro culto. Para mim podia ser o 6º culto, mas para elas era o primeiro culto. Então eu tava ali para mostrar, para ser exemplo. Então eu fiquei de pé, me dei meu máximo, falei, minhas pernas eu estico em casa. E dei o meu máximo ali. E a gente precisa fazer isso, sabe? E também treinar a nossa equipe para isso. Para que não sejam apáticos. Para que as pessoas não fiquem assim, tô aqui, mas como se não tivesse, como se o culto não tivesse acontecendo. Gente, você sabe o que eu já vi acontecer? Às vezes é uma igreja que o culto é transmitido online. E eu já vi gente ficar com as crianças lá, só olhando as crianças e com o celular na mão, assim, assistindo a palavra do pastor lá de dentro. Assistindo uma pregação. Na cabeça dela, ela tá sendo muito crente. Na cabeça... Alguém já viu isso acontecendo aqui, gente? Fala aí pra mim. Eu já vi isso acontecer, eu fiquei chocada.
E às vezes, na cabeça dela, ela vai assim, eu sou muito crente, que eu tô ouvindo a palavra aqui, até aqui. Mas, gente, essa pessoa, ela está transmitindo completamente ali a ideia de que ela está ali só de corpo presente e de que ela não está ali cultuando o Senhor. Nós temos que estar ali de coração mesmo. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Que todos nós, todos os líderes, estejam ali com esse coração. Amém? Olha aí, as pessoas estão vendo. Misericórdia, olha aí. Infelizmente, sim. Muitas pessoas acontece isso. Então, a gente precisa mudar isso e tirar essa equipe apática em nome de Jesus. Amém? E agora que a gente falou um pouco sobre isso, só quero falar para vocês. Quero enfatizar aqui que pra gente não ter uma equipe apática, pra gente ter uma equipe cheia do fogo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma chaminha aqui. É pra ser uma chama, tá, gente? Se a gente quer uma equipe cheia do fogo do Espírito Santo, essa equipe precisa orar. Precisa orar junto, tem que ser uma equipe que ora junto. A sua equipe ora junto, você ora junto com a sua equipe? Então, ore com a sua equipe, ore juntos. E eu vou falar um pouco mais sobre equipe, que às vezes você está sozinho e fala assim, pastor, eu estou sozinho, que equipe o quê? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa última aula, na aula 3. Então, não perde a aula de sexta-feira, que eu vou falar sobre como trazer pessoas para o ministério. E isso vai ser muito importante, amém? Não perca. Então, vamos lá. Vamos passar agora, isso aqui eu apresentei os erros. Quais são, então, os principais erros? Esses são os principais erros. Talvez você identificou algum aí, né? Se já identificou, já muda isso. Já tira esse erro da sua vida agora, para que no domingo agora, no seu próximo encontro com as crianças, já seja diferente. Amém? Quem já viu alguma coisa que você pode mudar aí? Glória a Deus. Isso aqui, gente, é a marca do meu filho. Essa cruz aqui, ó. É a marca do meu filho aqui, entendeu? Ele estava escrevendo o nome dele, a T de Tito. E aí ele veio aqui e achou super lindo, né? Foi escrever. E aí eu, meu Deus, não era pra escrever. Mas agora tá aqui a marca. Nossos filhos, né, fazem parte do ministério. Então vamos lá. Agora a gente vai para o próximo passo. Que é o quê? A gente já viu os erros. Beleza. Então, já tira esse erro, apaga esses erros aí. E o que a gente vai fazer no lugar desses erros? Como que você pode deixar o caminho livre para o Espírito Santo? Para você deixar o caminho livre para o Espírito Santo, tem algumas ações que você pode fazer. Por quê? Aqui eu vou te falar uma palavra, quero que você preste muita atenção aqui. Porque eu vou liberar uma palavra para vocês que é algo fresquinho, né? Que Deus me deu agora para essa aula de hoje, para esses dias de agora. Foi sobre vinho novo. Eu estava orando e pedindo, né? Eu sempre peço a Deus uma palavra para esses dias. E eu falando, Senhor, o que o Senhor tem? O Senhor falou muito comigo sobre vinho novo. Sabe, Deus quer derramar algo novo sobre o nosso ministério. Deus quer derramar algo novo, mas isso só acontece se o odre estiver novo também. Isso só acontece se o odre estiver novo. Deus só coloca vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Então, de uma forma muito prática aqui, eu quero falar pra você que muitas coisas em nós precisam mudar. Às vezes é em você mesmo. Às vezes nem é no seu ministério como um todo. E quem é aluno do curso Líderes Relevantes sabe disso, né? Eu louvo a Deus porque eu ouço muitos testemunhos assim, dos líderes falando, pastora, quando eu fiz o curso, eu nem imaginava que eu ia mudar tanto assim, porque eu precisei mudar para que o ministério mudasse muita coisa, e eu mudando, muita coisa mudou. E louvo a Deus por isso, porque um dos fundamentos realmente está em nós. Nós somos ali um dos odres, né, que precisa ser mudado. Quando a gente fala do odre, fala do ministério como um todo, como um odre, para Deus derramar o vinho novo ali, mas fala também para Deus derramar o vinho novo sobre nós, líderes. Então precisa mudar. E você está disposto a mudar, a quebrar, a quebrar mesmo, fazer um odre novo, de falar para o Senhor, Deus, aqui é um mudo que precisa mudar. Isso precisa acontecer, a gente precisa ter essa disposição, sabe? De forma prática, então, o que é que você vai fazer no seu próximo encontro de crianças? O que é que você vai fazer? Qual é a próxima atitude para você realmente ter esse vinho novo sobre você? Ter esse vinho novo sobre o seu ministério? Primeiro lugar, já sabe, né, gente? Fala aí, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos lá?
Orar. Claro que é orar. Essa é a primeira coisa. Porque você tem que ser esse óleo novo para você receber esse novo de Deus. Como que tá a sua vida de oração? Aí eu quero te perguntar, você tem orado? Porque se um dos erros é não orar, um dos acertos é você orar. Então você tem que ter, gente, irmãos, isso aqui eu sei que há uma luta constante do inimigo para falar que a gente não tem tempo para orar, uma luta constante para nos tirar, para nos dar sono, para enquanto a gente está orando a gente pegar no celular, enquanto a gente está orando outra coisa acontece. Então há sempre essas coisas. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer de tudo, falar assim, haja o que houver, eu vou orar. Haja o que houver, pode cair o mundo, eu vou orar. Coloque isso como decisão e coloque o seu tempo de devocional com Deus, de leitura da palavra, de ouvir a Ele. E quando você for para oração, meu irmão e minha irmã, você não vai para oração apenas para você falar, você vai para você ouvir também. Qual foi a última vez que você foi para oração para ouvir de Deus? Será que você despede um monte de palavras, só pede e fala um monte de coisa e não ouve do Senhor? Então aqui eu quero te falar que isso aqui é fundamental. Ore você primeiro. E em segundo lugar, de uma forma prática também, ore com a sua equipe. Ore, pastor, a minha equipe é eu mais um. Já é uma equipe. Vocês vão reunir antes do culto começar. Não é tipo assim uma oraçãozinha, Jesus abençoe o nosso culto de hoje, amém. Não. Eu me lembro quando eu comecei a passar realmente essa nossa cultura, né, de oração pelo nosso culto, porque hoje nós oramos 1 hora antes do culto, a gente tem 30 minutos de oração com a equipe. Durante 30 minutos nós oramos junto com toda a equipe, nós profetizamos, oramos uns pelos outros, louvamos ao Senhor. É um tempo de oração muito precioso, maravilhoso mesmo. E sabe de uma coisa? Eu me lembro de alguns desses momentos de oração e eu delegar para a equipe e falar, ó, agora você vai conduzir a oração. E eu chegar e ver, acabou a oração? Acabou. Porque só reuniu, todo mundo pegou na mão, Senhor abençoe o nosso culto de hoje, fez uma oraçãozinha assim, amém. Não tô falando disso, tô falando de você acessar o céu. De você realmente trazer o céu pra terra. Então com a sua equipe ali, mesmo que sejam 2. Irmãos, e eu tô te falando de uma coisa que eu pratico. Já pratiquei. Tinha equipe com 4 pessoas. Tava lá, eu mais 4, orando antes do culto começar, durante meia hora, intercedendo, colocando as mãos nas cadeiras, profetizando sobre as crianças. E é a glória de Deus vindo. Então, você vai fazer isso de forma prática. Você vai orar no próximo culto, amém? Quem já vai começar aí? Já vai começar pro próximo culto? Já vai marcar com a sua equipe. Nada de chegar em cima da hora. Ah, cheguei aqui, nossa, agora. Arruma lá as coisas mais ou menos. Nada de chegar e ficar preocupada só com a decoração. Não. Claro, vamos fazer a decoração também? Vamos. Mas se prepara para que não roube o tempo da oração. Amém, Martas? Amém? Tem Marta aí? Vamos tirar o tempo, Marias. Vamos ser Marias também. Amém? Já marca com a equipe. Tô falando, gente. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu não quero que você ouça um monte de coisas e pense que isso é muito distante. E pense que, e saia daqui sem praticar. Não, você vai sair praticando e você vai ver que é possível você viver. Amém? Você vai viver isso. Eu louvo o Senhor, porque muitas alunas do meu curso, muitos alunos que já me retornam e falam, pastora, glória a Deus, a gente tem vivido e realmente tem vivido coisas maravilhosas no ministério, muitos líderes assim crescendo e eu fico tão feliz por ver isso e eu quero te falar que você vai viver isso também. Vai ser prático, você vai sair e vai praticar. Amém? E agora em segundo lugar, qual vai ser a sua outra ação? Tenha propósito em tudo que fizer. Então, tenha propósito. Você vai ter propósito. Não faça nada por fazer, sabe? Não faça nada de qualquer forma. Não faça uma musiquinha. Na hora de você colocar uma música, pensa, vou atingir o meu alvo? Tá indo em direção ao alvo? Será que vai atingir? Se não vai atingir o seu propósito, não faça. Não, isso aqui não vai atingir o propósito, não. Isso aqui é só para encher linguiça, isso aqui é só para tomar tempo, isso aqui não tem propósito, então não vamos fazer. Então você vai começar a pensar na programação do seu próximo culto. O que é do seu próximo culto, do seu próximo encontro com as crianças que está assim, sem propósito? Que não tá, que tá ali fazendo perder tempo. Tira isso. Em nome de Jesus, você vai fazer tudo com um propósito. Desde o momento da chegada das crianças, sabe, em cada momento ali você vai fazer com um propósito.
Sabe de uma coisa que a gente faz aqui no nosso ministério com muito propósito? É uma brincadeira inicial, um tempo de conexão com as crianças. Quando as crianças chegam, sabe quando você está esperando as crianças chegarem? E aí chega uma, chega duas e não chegou todo mundo ainda? Mas aquelas primeiras que chegaram ali, elas determinam o tom do dia. Como assim? Já percebeu que falta 10 minutos para começar, aquelas primeiras crianças chegam e ficam correndo? O que acontece? Elas estão lá correndo, de repente deu a hora de você começar o culto, 7 horas. Agora a gente vai começar. Ei, crianças, agora todo mundo senta. Gente, elas já estão ali. Enfim, já perderam, não tá nem coração, não quer parar a brincadeira. Enfim, o ideal é que a gente já receba as crianças dentro daquilo que a gente quer, dentro do propósito que a gente quer. Então você vai parar e vai analisar tudo, para que tudo no seu ministério tenha o propósito de trazer a glória, de trazer a unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? E agora, em terceiro lugar, qual é a terceira ação que você vai ter para deixar aí o caminho livre para o Espírito Santo? Livre-se das distrações. Livre-se das distrações. Como assim? Olha só, existem muitas distrações que podem roubar esse ambiente. Um ambiente propício, sabe, para o mover do Espírito. Como assim? Olha, imagina se você tem uma sala cheia, lotada de brinquedos. A facilidade dessas crianças, e aí na hora do louvor você deixa os brinquedos todos nas mãos delas. A facilidade dessas crianças estarem lá brincando e nem aí para o que está acontecendo é muito grande. Então é muito importante, por exemplo, a gente tem algumas salas aqui nossas que tem um momento da brincadeira para receber as crianças, principalmente os menores. Passado esse momento, nós guardamos todos os brinquedos no alto e a gente retira todos os brinquedos para que a gente possa fazer o próximo momento. Porque se a gente deixa ali aquilo ali, a gente está impedindo. Outra coisa que eu até identifiquei esses dias agora. Às vezes a criança entra comendo pipoca. E quando ela está lá comendo pipoca, ela está com a boca cheia e não canta. Então a gente tem que eliminar essas coisas. Ah, tem a hora certa do lanche, agora não é a hora, então a gente vai esperar esse momento. Então, é claro que, nossa, isso aqui é um caso esse, a criança está passando mal, precisa comer, enfim, se acontecer alguma coisa, óbvio, né? Mas, no geral, é importante a gente gerar esse ambiente propício. Tem esse cuidado, sabe, de eliminar as distrações. Por que a gente diminui a luz no momento do louvor? Aqui na nossa igreja, no momento do louvor, a gente diminui a luz, deixa um ambiente um pouquinho mais escuro, sabe? Pra quê? Pra que as crianças não fiquem olhando o que está acontecendo em volta. Às vezes tem alguém da equipe passando aqui para resolver alguma coisa, aí ela ia olhar. Porque aí ela vai olhar o outro ali que está com uma tiara com borboleta. Então ela vai diminuir as distrações. Então faça com que esse ambiente seja propício, diminua as distrações. Se na sua igreja não tem um sistema de luz para ficar assim numa penumbra, né? Para não ficar num ambiente tão escuro, você pode pensar em, às vezes, colocar uma luz de fundo, talvez um abajur, você leva um abajur, liga o abajur, e aí você apaga as outras luzes, ou às vezes você usa só um refletor, uma luz de emergência, alguma coisa assim, para deixar uma luz um pouco mais aconchegante, sabe? Para esse momento de adoração, para que as crianças não se dispersem, que isso é importante também. Mas se você deixar tudo escuro também, é perigoso, pode criança dormir, pode criança fazer uma coisa errada e você sair do seu controle, de você não ver. Então tenha esse cuidado. Crie um ambiente propício. Livre-se das distrações. Tanto que é importante a gente criar esse ambiente propício, né? Se livrando das distrações. Teve uma vez que a gente recebeu uma criança aqui. Gente, foi muito lindo. Essa menininha tinha 6 anos e ela trouxe uma amiga visitante. A primeira vez que ela estava indo na igreja, tinha 6 anos também. E aí, ela me apresentou. Tia, essa aqui é minha amiga. A primeira vez que ela estava indo na igreja. Eu falei, que linda, bem-vinda. E acompanhei ali de perto essa criança. De repente, no momento do louvor, essa menininha, a visitante, começou a chorar muito. Começou a chorar muito no momento do louvor. Gente, o que eu pensei já de primeira? Eu carnal, né? Já pensei assim, meu Deus, ela deve estar querendo a mãe dela. Meu Deus, deve estar estranhando. Ai, Jesus amado. Já pensei assim, né? Era visitante, primeira vez, deveria ser isso. Aí eu cheguei nela, abaixei e falei, oi, minha linda, por que você tá chorando? E ela assim pra mim, eu tô emocionada, eu tô chorando de alegria. Gente, naquele momento meu coração encheu, transbordou de alegria. Porque no momento do louvor, naquela presença lá, e eu fui tão incrédula, né? A pessoa que foi tão incrédula,
Eu fui sem nenhuma expectativa e na verdade era o Espírito Santo que estava movendo, porque tinha um ambiente propício. Então se você cria ali também um ambiente propício, isso facilita muito ali o agir do Espírito Santo. Então tire as distrações, escolha as músicas certas. Às vezes se você escolher músicas que às vezes as crianças não sabem cantar, músicas com letras muito difíceis, isso também vai dificultar. Então escolha canções, né, de louvor e adoração que vão facilitar que as crianças cantem. Cante músicas com certa frequência, né? Não canta uma música nova hoje e aí depois você vai cantar ela só daqui 2 meses. Não, canta com uma certa frequência para eles aprenderem, repita com eles. Isso aqui é muito importante para que você possa realmente ter esse mover no meio das crianças, amém? Vamos então para o próximo? Em quarto lugar, qual é a sua quarta atitude que você pode ter para você mudar e você liberar o ambiente de unção aí na sua igreja, com as suas crianças? Qual é a quarta? É contagie toda a igreja. Contagie toda a igreja. Isso daqui, gente, é muito importante. E quando a gente fala de contagiar toda a igreja, a gente está envolvendo aqui quem? A gente está falando de pais, a gente está falando de pastores e a gente está falando da equipe. Quando a gente contagia toda a igreja para viver aquilo com a gente, aí a gente não fica mais sozinho. A gente não fica mais sozinho. Então, por que é tão importante a gente envolver os pais? Porque quando a gente envolve os pais no ministério, quando a gente fala para eles, olha pais, aqui a gente viveu isso, quando a gente começa a contar o que está acontecendo no ministério, quando eles começam a viver isso, quando eles começam também, quando os filhos também começam a chegar em casa contando, né, pai, eu vivi isso, e isso é maravilhoso. Aí o que acontece? Os próprios pais vão incentivar isso na vida dos seus filhos. Então, um pai que incentiva a vida devocional do filho, um pai que ora com seus filhos, um pai que entende a importância do ministério infantil, esse pai aqui vai ativar a sua criança e essa criança vai ser muito mais sensível ao Espírito Santo. Então, olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma discípula, né, que faz parte do ministério com crianças, e ela já estava ali envolvida e já sabia da importância do ministério com crianças, ela sabia da importância de investir nos seus filhos, de incentivar seu filho à leitura da palavra. Ela incentivou seu filho na leitura da palavra de forma insistentemente durante muito tempo. O seu filho leu a Bíblia, com 11 anos de idade, ele terminou de ler a Bíblia toda. Dentro de 2 anos ele leu a Bíblia toda, com 11 anos de idade. Talvez tem muitos líderes que estão aqui me ouvindo agora que nunca leu a Bíblia toda. Meu Jesus, né? Mas aquela criança leu, por quê? Porque teve o envolvimento dos pais. Quando a gente envolve os pais também no ministério, isso acontece. Faça isso, envolva os pais no seu ministério. Aí talvez você pensa, pastora, peraí, rapidão, tem algumas pessoas pedindo aqui dicas de louvores. Boa, bora colocar nos stories? Eu vou colocar nos meus stories depois algumas dicas de louvores, tá bom, gente? Pra vocês verem lá. Depois vocês correm lá nos meus stories no Instagram, que a gente vai colocar dicas de louvores pra vocês verem, pra vocês poderem cantar. Uma dica eu já vou dar de cara, que é a dica do Ministério de Louvor Atitude Kids. Vai lá no Atitude Kids, pode procurar no YouTube Atitude Kids, que vocês vão ver que tem muitas músicas de Deus maravilhosas. Amém? É muito, muito bom. Então, bora lá. Agora, outra coisa importante aqui sobre contagiar toda a igreja. Quando a gente está falando de envolver os pais. Talvez os seus pais, alguns pais da sua igreja, não são cristãos ainda. Então, talvez você fale assim, pastora, mas os pais não são cristãos. Eu alcanço muitas crianças que os pais não são evangélicos. E aí, o que eu faço? O que eu faço para envolver esses pais? Primeiro, claro que a gente tem que orar para alcançar esses pais para Jesus, para que eles se convertam. Mas eu quero te motivar, te animar com algo aqui hoje. Não desanime, sabe por quê? O tempo que essa criança tem na presença de Deus, ali junto com você, na sua célula, no seu culto, esse tempo, ele vale mais do que 1000 dias fora dele. Amém? É isso que a palavra de Deus diz lá em Salmos 84:19. Salmos 84:19 diz que um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar.
Então a criança pode estar um dia no culto kids e 6 dias lá fora no mundo com o pai, um bebedeiro, pai que é drogado e tal. Aquele um dia é tão poderoso porque está na presença de Deus. E a presença de Deus, esse dia ali na presença de Deus, ele valerá mais do que qualquer outra coisa. Amém? Creia nisso, creia nessa palavra. E aí você vai contagiar todos os outros pais. E esse pai também, que não é cristão, ele vai começar a ser contagiado pela diferença que esse filho vai fazer. Amém? E começa a contagiar os seus pastores. Conta para os seus pastores, fala para eles dessas aulas, por exemplo, que você está assistindo aqui, né? Compartilha com eles, pastor, nós vamos viver algo novo no nosso ministério. A gente vai ver crianças adorando, a gente vai ver crianças se prostrando diante do Senhor. A gente vai ver crianças orando pelos seus pais e eles se convertendo. Sabe, você vai começar a ver esses testemunhos em nome de Jesus. E você vai começar a contagiar também toda a equipe. Sabe como que a gente começa a contagiar assim? Olha só. Você já viu essas essências que nós temos? Hoje em dia está usando mais essências ainda, né? Essas essências, elas exalam um perfume. Exalam um perfume. Como é que é o nome desse negocinho aqui? Eu esqueci o nome, gente. Esqueci. Quem lembra aí, gente? Me ajuda aí a falar o nome desse negocinho. Tem um negócio, tem um nome, que agora eu esqueci. Aí vocês vão falar rapidinho, tenho certeza. Então, isso aqui é usado para espalhar o perfume. Difusor, obrigada. Difusor, isso mesmo. O difusor, ele é usado para espalhar o perfume, para espalhar por toda a casa, para espalhar por todo aquele ambiente, aquele perfume que está ali dentro. Você é como esse perfume, como esse difusor. Você está aqui, ó, com perfume, com a visão para o Ministério Infantil. Você está com essa unção que você deseja ver aqui fluir no Ministério Infantil. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. E aí, o que você precisa fazer? Espalhar para todos que estão ao seu redor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a espalhar. Você vai começar a falar, vai começar a contagiar outros, para que eles também vivam isso. Uma das formas de você fazer isso, já envia para eles essa aula de hoje. Fala para eles, vão participar comigo desses dias, para que eles também estejam junto com vocês, incendiados. Isso foi uma coisa que eu fiz, que foi muito importante, gente. Eu não estava sonhando sozinha. Toda a igreja começou a sonhar comigo. Toda a minha equipe, os pastores, os pais começaram a desejar ver seus filhos assim. Então começa a ministrar palavras para os pais sobre isso. Então você vai começar a fazer isso. Você vai contagiar a sua equipe, por exemplo, para a próxima reunião. Você vai começar a contagiar os pais, começar a contagiar a sua equipe, os pastores. Já vai falar, pastor, você vai se preparar, porque no próximo culto Kids, as crianças vão receber milagres, por exemplo. Teve um dos nossos cultos aqui, só para você ter uma ideia. Porque nem sempre, presta atenção, olha aqui. Nem sempre, quando a gente está falando de ativar a unção do Espírito Santo, não quer dizer que as crianças vão estar lá sempre chorando, sempre com a mão levantada. Nem sempre. Isso quer dizer sensibilidade ao Espírito Santo. Então, às vezes a criança vai estar lá quietinha, mas ela vai estar sensível, ela vai ouvir a voz de Deus, ela vai ter experiências com Deus. Então, olha aqui, teve um testemunho. Uma menininha de 4 anos, aí a gente ministrou naquele dia sobre Deus fazer o impossível. E a gente orou sobre aquilo, sobre milagres. E ela, naquele dia, ela compartilhou ali na sala sobre o pai dela que tinha saído de casa. E ela falou, meu pai saiu de casa e eu queria que ele voltasse. E nós oramos ali, a líder da sala orou. E a mãe dela me procurou no Instagram falando assim, pastora, hoje minha filha chegou em casa falando que ela orou para o pai voltar para casa. Ele saiu, tenho sofrido muito, ele já saiu de casa há alguns meses, me deixou sozinha com o irmão dela, e tá sendo muito difícil, a gente tem sofrido muito. E ela chorando assim, eu comecei a orar com ela, e eu falei, Deus vai ouvir a oração da sua filha em nome de Jesus. Irmãos, passaram 3 meses, acho que foi no máximo 3 meses. Essa mãe me mandou outra mensagem no Instagram, falando, pastora, Deus ouviu a oração da minha filha, meu marido voltou para casa, glória a Deus, e eu creio que ele vai se converter, mas só dele já ter voltado para casa já foi um milagre, depois de tantos meses fora, gente, e foi para a glória de Deus. Eu fiquei tão feliz com aquele testemunho, porque é isso que nossas crianças precisam viver. Sabe, suas crianças vão começar a viver isso, sabe? Gerar fé no coração delas, elas vão começar a contar os testemunhos, vão começar a contar, olha, eu tô vivendo isso, eu vou orar isso e vai curar, vai orar e isso vai acontecer. Elas vão começar a experimentar disso, amém? Em nome de Jesus, então contagie
toda a sua equipe para viver isso junto com você, em nome de Jesus. E agora, em quinto lugar, qual vai ser sua outra atitude? Você vai gerar fé no coração das crianças. Você vai começar a gerar fé no coração das crianças. Como assim? Começa a falar para ela. Olha, você vai ser usado por Deus. Não é só quando você crescer, não. Ainda hoje. Começa a falar para elas. Deus vai falar com você hoje. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Irmãos, teve um culto para algum tempo passado aí, algumas semanas atrás, que Deus falou comigo muito forte assim. Falei assim, gente, vocês vão experimentar de um milagre muito forte ainda essa semana. Vocês vão ver algo que vocês estão pedindo aqui hoje. Vocês vão experimentar. Foi algo de Deus mesmo que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra de fé, e eu lancei sobre aquelas crianças naquele dia. Irmãos, passou 2 semanas, uma criança veio pra mim e falou assim, tia, você lembra aquele dia que a senhora falou que naquela semana a gente ia experimentar um milagre? Naquela semana meu pai conseguiu um emprego, que eu orei aqui naquele dia pra ele ganhar um emprego, e aquele dia o Senhor ouviu nossa oração. Irmãos, eu fiquei tão feliz por isso, sabe? E isso foi só um exemplo. Você vai ver que existem muitos outros exemplos. Você vai ver que você vai poder gerar essa fé no coração das crianças. Então você é um instrumento de Deus para isso. Esse é o nosso papel, gerar fé no coração delas, para que elas vivam aquilo que já está disponível para elas. O sobrenatural, esse mover de Deus, a presença do Senhor já está disponível para elas. O nosso papel é gerar essa fé no coração delas para elas viverem isso. E sabe de uma coisa? O inimigo, ele é muito interessado em que a gente continue trabalhando com as crianças de forma despretensiosa, só entretendo as crianças. Ele não quer que a gente ative as crianças. O inimigo, ele quer que a gente continue tendo um ministério infantil raso, um ministério infantil superficial, sabe? O inimigo quer que a gente continue assim. Ele é o maior interessado. Mas Deus não. Deus deseja que a gente ative a fé das crianças. Deus deseja que a gente gere fé no coração das crianças. Que a gente fale para elas, olha, hoje vai ser um culto tão abençoado, você vai sentir a presença de Deus. Sabe, irmãos, e o que eu tô falando pra mim também. Eu quero que quem aqui é do Atitude Kids, tem gente do Atitude Kids aqui assistindo? Quem for da nossa equipe, fala um oi aí. Sabe, aqui, a nossa aqui do ministério, aqui, eu falo pra mim, começar de mim, sabe, da gente ativar mesmo, da gente falar assim, olha só, crianças, se preparem, o mover de Deus vai vir, se preparem, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, sabe, de nós liberarmos essas palavras sobre as crianças em nome de Jesus, que isso aconteça com você também, amém? E, por último lugar aqui, não menos importante, em 6º lugar, olha que bênção aí, quem é da nossa equipe, beijo! Samira, Flávia, beijo, gente, glória a Deus. E sabe, gente, aí ó, quem mais? Senhora Sopinha, muita gente aí, glória a Deus. Tatiane, não vou nem conseguir ler todo mundo, gente. Beijo pra todo mundo do Atitude Kids. Márcia, glória a Deus. Gente, então, qual é em 6º lugar, o que a gente precisa fazer? 6º e último lugar aqui. Nós precisamos estar determinados a trazer o céu para a terra. Esteja determinado a trazer o céu para a terra. Esteja determinado a trazer o céu para a terra. Sabe, esteja decidido, falar assim, não, eu quero trazer o céu para a terra. Eu quero trazer o mover do Senhor para a terra. Eu quero trazer o céu para a terra. Você não tenha o desistir como opção. Esteja determinado. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança os frutos? Porque a gente não permanece. Sabe por que muitas vezes Sabe por que uma planta, às vezes, ela não frutifica? Porque ela é tirada antes do tempo. Ela é cortada antes do tempo. Ela não é regada. Você precisa regar o seu ministério. Você precisa regar a sua paixão pelo ministério. Você precisa hoje regar o seu chamado. Sabe, irmão, será que você rega o seu chamado? Eu louvo a Deus por você estar aqui assistindo essa aula, porque só o fato de você estar aqui assistindo essa aula já mostra que você está regando o seu ministério, você está cuidando aqui do seu ministério. E sabe, deixa eu te dizer algo muito importante. Você não pode ter o desistir como opção. Desistir, essa palavra, desistir.
desistir tem que ser arrancado do seu dicionário. Você vai arrancar essa palavra do seu dicionário, você vai tirar, anular. Você vai falar, eu não vou desistir, eu não tenho essa opção. Tome como seus filhos. Você desiste dos seus filhos? Você vira um dia e fala assim, ó, desisti de ser mãe, chega, agora não quero mais, acho que Deus está me dando outra direção. E você abandona? Eu estou muito sozinha, estou me sentindo muito sozinha aqui, ninguém investe em mim, ninguém acredita em mim, não estou tendo aqui, ninguém está comigo, então eu vou abandonar meus filhos. Você faz isso? Não! Por quê? São seus filhos. Hoje é dia de você pegar o seu ministério como seus filhos. Você vai pegar as suas crianças e falar, são meus filhos espirituais que o Senhor me deu. E aí você vai pegar isso e você vai falar, em nome de Jesus, eu vou trazer o céu para a terra. Em nome de Jesus, eu vou viver o que o Senhor tem para o nosso ministério. Eu vou viver o sobrenatural do Senhor no meu ministério. Amém? Esteja decidido a isso. Sabe, não tem o desistir como opção. Hoje é dia de você decidir, você falar, em nome de Jesus, eu não vou parar. Eu vou até o fim. Amém? E eu sinto que essa palavra é para muitos aqui. Porque muitos talvez no final do ano você falou assim, eu acho que eu vou entregar o ministério pro pastor. E talvez você até pensou em entregar o ministério e você falar assim, não, foi outra pessoa. E não teve muita opção, talvez não tinha outra pessoa e ficou você mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi por isso, não foi porque não tinha outra pessoa. Foi porque Deus colocou você ali. Porque você vai trazer o céu para aquele lugar. Porque você vai marcar as crianças com a glória de Deus. Porque você vai mostrar para essas crianças o que Deus sonhou com elas. O que Deus sonhou para elas. Amém? Em nome de Jesus, isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. E agora, para a gente finalizar, eu quero te fazer um desafio. Quero lançar um desafio aqui. Qual vai ser esse desafio? Nós vamos ter um desafio aqui agora. Você vai pegar agora a sua Bíblia. Todo mundo está com a sua Bíblia aí. Se não tiver sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia. E eu vou pegar uma das Bíblias que eu tenho aqui. E você vai pegar a sua Bíblia e você na contracapa da sua Bíblia. Bem aqui, ó. Na contracapa da sua Bíblia. Se não, já não tiver escrita, né, gente? Se já tiver escrito aqui, você vai pro final. Você vai pegar a sua Bíblia, na contracapa da sua Bíblia, e você vai escrever aqui o porquê que você lidera crianças. Você vai escrever na contracapa da sua Bíblia por que você decidiu responder sim ao chamado do Senhor. Você vai colocar aqui, sabe por quê? Você não vai colocar aqui aquilo que é superficial. Eu estou liderando crianças porque meu pastor pediu. Não. Você vai no profundo. Você vai falar do que te move. Porque eu tenho certeza que o que te move é isso aqui. É ver o sobrenatural na vida delas. É ver a unção do Espírito Santo. É ver as crianças tendo experiências com o Senhor. É ver elas fluindo naquilo que Deus chamou elas para viver. Eu tenho certeza que é isso que te move. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai escrever. Vai escrever aqui. Por que você lidera crianças? Escreve tudo. Porque eu quero ver crianças sendo diferentes. Eu quero ver crianças sendo tocadas pelo Senhor. Porque eu quero ver crianças sendo cheias do Espírito Santo. Eu lidero crianças porque eu quero marcar essa geração para Cristo. Eu lidero crianças porque eu não quero que as crianças vivam distante do Senhor, distante daquilo que o Senhor sonhou para elas. Escreve tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Sabe por quê? Porque hoje é um dia de luz. É um dia que talvez isso vai estar muito claro para você. Talvez hoje está queimando no seu coração, antes mesmo de eu falar. Talvez só o fato de você já ter se inscrito aqui para a jornada já mostra que há uma chama ali no seu coração. Um desejo de algo mais. Mas talvez vão ter dias em que não vai ter luz, em que vai estar escuridão. Mas nos dias da escuridão, você vai se lembrar nas trevas do que o Senhor te disse na luz. Nos dias difíceis, você vai abrir sua Bíblia e você vai ler aqui. Por que eu lidero crianças? Senhor, me lembra. E você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém? E você vai trazer à memória o porquê que você está liderando crianças. Você vai trazer à memória por que Deus te chamou. Você vai se lembrar o que te move. Quem aceita esse desafio aí? Amém? Se aceita esse desafio, você vai fazer isso. E você tem que fazer isso hoje. Acabando a nossa aula aqui, você já vai fazer isso.
e você vai marcar lá nas redes sociais. Você vai tirar uma foto, compartilha nos stories, me marca porque eu quero ver, eu quero ler aquilo que você escreveu. Você vai compartilhar isso com o mundo, sabe? Porque às vezes alguém vai ler o que você escreveu e vai falar assim, meu Deus, é mesmo. Talvez na cabeça da pessoa, ela acha que você lidera crianças porque você tem jeito com crianças. E aí ela vai ler lá que não, que você lidera crianças é porque você não quer ver crianças sendo abusadas. Ela vai ler que você quer trazer o sobrenatural e talvez ela nunca pensou nisso. Então, você vai também ser usado por Deus ali, ao compartilhar, você vai ser usado por Deus para ativar muitas pessoas. Então, esse é o desafio. Você vai postar nas redes sociais e você vai me marcar. O meu é @pra, que é PRA, né, de pastora, Wilze Adorno. Você vai me marcar lá nos seus stories e posta, você vai escrever por quê? Qual é o porquê? Qual o porquê? O que te move para liderar crianças? Qual o porquê? Qual o motivo de você liderar crianças? Você vai escrever esse o porquê aí, porque isso aí vai te motivar, vai te incentivar a você não desistir para sempre. Em nome de Jesus, amém? Mas antes da gente terminar a nossa aula, nós vamos orar agora. Vamos orar? Onde você está agora? Talvez você está fazendo janta, talvez você está fazendo alguma outra coisa. Eu quero que você pare tudo agora. Que você agora se conecte com o Senhor. E que você peça agora para o Senhor. Sonha. Você vai sonhar. Você vai pedir tudo aquilo que você quer ver no seu ministério. E você vai se comprometer em agir em tudo isso que a gente já falou aqui. Tudo que nós falamos aqui, das ações que você precisa ter, dessas 6 ações, e dos 5 erros, você vai falar, não, esses erros eu não vou cometer. E eu vou ter essas atitudes a partir de agora. Amém? E você vai, a partir de agora, ter uma nova atitude. Em nome de Jesus, você vai falar, Senhor, eu quero vinho novo sobre a minha vida. Eu quero, irmãos, sinceramente, eu quero vinho novo sobre o meu ministério. Eu quero vinho novo. Sabe, eu sei que hoje a gente pode viver mais. Nós já vivemos uma medida, mas eu quero mais. Eu quero mais do Senhor, eu quero crianças sendo cheias do Espírito Santo em todos os nossos cultos, sabe? Eu quero crianças transbordando, recebendo os dons do Espírito. E se você quer isso também, eu quero te incentivar agora, onde você está. Para tudo, você vai começar a orar agora. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, comece a orar. Senhor, eu quero entregar neste momento a vida de cada líder que está aqui. Senhor, nós temos agora aqui mais de 1.600 pessoas assistindo. E eu sei que depois muitas outras pessoas que se inscreveram vão assistir essas aulas. Eu quero te pedir, Deus, todas as pessoas que estão agora assistindo essa aula, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito Santo possa realmente quebrar o odre velho, fazer um odre novo. Senhor, talvez um odre velho que não tinha mais o seu compromisso de devocional, de oração contigo. Um odre velho que às vezes está alimentando pecados. Deus, talvez líderes aqui que têm pecados de estimação. Eu quero repreender agora em nome de Jesus e declarar esse odre quebrado. Senhor, eu quero declarar que em nome de Jesus, pessoas aqui que estão com odres cheios de reclamação, Senhor, o Senhor vai quebrar, porque o Senhor não derrama vinho novo em cima de odres assim. O Senhor não derrama bênção, o Senhor não derrama a tua unção fresca sobre um lugar onde há murmuração, onde há essa reclamação. Senhor, eu quero declarar que em nome de Jesus, o Senhor vai liberar agora, Senhor. O Senhor vai reconstruir, vai fazer um odre novo, para que o Senhor derrame a unção fresca do vinho novo sobre cada um de nós. Eu quero declarar em nome de Jesus vinho novo sobre a minha vida, vinho novo sobre a Atitude Kids, vinho novo sobre todos os irmãos que estão aqui assistindo em todo o Brasil e fora do Brasil. Pai, que cada um seja cheio do teu vinho novo. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro no poder do teu Espírito Santo um novo tempo vivendo no nosso ministério. Nós queremos mais, não nos cansaremos, Senhor, não nos cansaremos de buscar. Nós queremos mais do Senhor para nossas crianças. Sabemos que o Senhor quer que elas vivam no sobrenatural. Sabemos que o Senhor quer que elas vivam tudo que o Senhor tem ativado para elas. Que elas expulsem demônios, que elas imponham as mãos e os enfermos sejam curados. Que elas conheçam o Senhor e ouçam a tua voz em tudo. Que elas sejam usadas para a conversão de suas famílias, conversão de muitas outras pessoas. Senhor, e nós queremos ser instrumentos do Senhor
pode dizer isso pro Senhor onde você está? Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser esse instrumento. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Sabe, eu quero te falar algo nesse momento que está no meu coração. Sabe, há mais de quase 14 anos atrás, quando eu disse sim para liderar crianças, quando eu comecei, eu não tinha noção de que hoje eu estaria numa oportunidade como essa para ministrar, para falar para 10 mil pessoas inscritas. Sabe, irmãos, eu não tinha noção disso, mas uma coisa eu tinha um desejo de alcançar as crianças. Eu tinha um desejo no meu coração de tocá-las, eu tinha um desejo de gerar transformação na vida delas. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe, muitos de vocês que agora estão dizendo, eis-me aqui para o Senhor, você não tem noção de onde o Senhor vai te levar. Sabe, o fato de eu estar aqui falando para esses líderes é porque o Senhor está me dando a oportunidade de tocar crianças, porque através da sua vida, crianças serão tocadas. Então eu estou cumprindo o meu ministério também, não só na minha igreja local, pastoreando as minhas 2.000 crianças aqui, mas também alcançando outras tantas milhares através da sua vida. E isso é graça de Deus e eu me sinto privilegiada de participar disso. E eu quero profetizar sobre a sua vida, para você que está aqui dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero te dizer que o Senhor vai te levar e o Senhor vai expandir seus limites, sua autoridade como você nem imagina, em nome de Jesus. Amém? Que você viva de fato o sobrenatural. Sabe qual é a minha alegria, irmãos? A minha alegria veio como uma das minhas alunas do curso, uma das primeiras turmas, uma aluna do Piauí, e ela me testemunhando, eu acompanhando ela, e ela agora capacitando outras líderes, ela treinando outras líderes, ela abriu uma turma para pastorear, para treinar outras líderes, e ela falou para mim, pastora, você foi minha mentora, e agora eu estou tendo essa responsabilidade de mentorear outras pessoas. Eu falei, aleluia, que coisa linda! O Senhor está levantando para ela treinar outros líderes também, além dos líderes da sua igreja local. E eu louvo a Deus por isso, sabe, irmãos? Deus vai te levantar também. E esse é o meu desejo, que você flua, que você seja um odre novo, para vir a unção fresca do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem sentiu aí, na sua casa, onde você está? Talvez você está dirigindo, não sei. Tem alguém dirigindo? Fala aí, estou dirigindo. Não fala que está dirigindo, não, misericórdia. Dirigir não pode digitar, né? Olha eu aqui já falando pra você pecar. Peca não. Se você estiver dirigindo, só depois você me fala, pastor, eu estava dirigindo. Tem alguém, às vezes, fazendo alguma outra coisa, mas você sentiu a unção do Senhor aí agora? Glória a Deus, o Senhor está aí, o Senhor quer falar. E esse é só o primeiro dia, gente. É só o primeiro dia. Quarta-feira, 8 da noite, nós temos mais. E na sexta-feira também nós temos mais um encontro. E você vai vir até o final, amém? E deixa eu te falar, vi algumas pessoas perguntando se essa aula está gravada. A aula de hoje vai ficar gravada. Se você perdeu o início da aula, você vai poder assistir e você vai poder compartilhar com a sua equipe também. Incentiva a sua equipe, manda o link dessa aula para a sua equipe. Fala, gente, assista essa aula aqui, ó. Vem, assista aqui, porque isso vai ser de Deus. Manda para alguma pessoa, às vezes tem alguém que nem faz parte da sua equipe ainda, mas Deus vai colocar no seu coração para você semear no coração dela isso. Vai, manda, envia. Talvez a pessoa tenha uma ideia de ministério infantil como guarda-volumes. Você vai mandar essa palavra lá para ela e Deus vai usar a sua vida para tocar a vida dela através dessas aulas aqui, amém? Então, não perca a nossa próxima aula com o tema 2, que vai ser na quarta-feira, tá bom, gente? Deixa bem marcado aí, coloca seu celular para despertar, quarta-feira, 8 da noite, nós vamos falar sobre como tornar o nosso ministério mais atrativo, como que a gente pode atrair as crianças, como que pode fazer com que as crianças falem assim, tia, domingo é o meu dia preferido. Sabe que as crianças falam isso aqui? Eu louvo a Deus por isso. As crianças falam, tia, domingo é o meu dia preferido. Elas amam estar no Atitude Kids. Glória a Deus. Então corre, porque as aulas vão ficar gravadas por pouco tempo, tá bom? Essa aula vai ficar gravada por pouco tempo. Então, quem não assistiu, você vai ter que divulgar. Pra você divulgar, você fala, ó, assiste logo, porque a aula vai sair do ar. É por pouco tempo. Corre para aproveitar essa semana e a gente vai estar junto. E não perca as próximas aulas. E não deixa de postar lá nos stories, de compartilhar o nosso desafio. Escreve, corre para sua Bíblia agora. Quando tá fresquinho aí, escreve tudo que tá queimando no seu coração do porquê que você lidera crianças.
E não deixa de me marcar lá. Quero ver vocês me marcando. Amém, gente? Foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer enorme. Na nossa próxima aula eu vou deixar um tempinho pra gente responder perguntas aqui também, que vai ser muito bom. Então corre, não deixa de postar e não perca a próxima aula. Amém, gente? Grande beijo. Ó, senti a unção do Senhor. Aleluia. Eu quero que as crianças falem isso. Rosilene, vão falar na sua igreja também. Em nome de Jesus, você vai ver. Já mandei para toda a equipe. Isso aí. Já manda para toda a equipe. Glória a Deus. Livros, por favor. Ótimo, vou indicar livros sim. Próxima aula, fica ligado, que eu vou falar muito sobre isso, porque a gente vai falar sobre como tornar o ministério mais atrativo, vou fazer algumas indicações. Vai ser muito boa, gente, a próxima aula, muito importante. Não perca. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Então, até a próxima. Tô muito feliz. O meu coração muito aquecido. Espero que você também esteja aí com o seu coração aquecido. Permaneça, alimenta essa chama. E a gente se vê quarta-feira. Até lá. Tchau.